Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, decidiu que o furto de um bilhete de loteria premiado retirado do cofre de uma casa lotérica tem como vítima direta o próprio estabelecimento e não a Caixa Econômica Federal. Com esse entendimento, o magistrado manteve na Justiça Estadual a ação penal contra uma ex-funcionária acusada de subtrair o bilhete e entregá-lo ao companheiro, que posteriormente reivindicou o prêmio da Mega Sena. O caso teve início após o sorteio em que duas apostas vencedoras foram registradas na mesma lotérica. A investigação apontou que um bilhete impresso com defeito foi guardado no cofre do estabelecimento e dias depois acabou sendo retirado pela funcionária, conforme registraram as câmeras de segurança. No dia seguinte, ela pediu demissão e informou que o companheiro era um dos ganhadores do prêmio. A defesa sustentava que o processo deveria tramitar na Justiça Federal, já que o prêmio seria pago pela Caixa, além de pedir a suspensão da ação penal até o julgamento da ação civil sobre a titularidade do bilhete. O relator rejeitou os argumentos e destacou que o crime de furto se consumou no momento da retirada do bilhete da posse da lotérica, que era a legítima detentora. Com isso, o ministro concluiu que não houve lesão direta a bens ou interesses da União ou da Caixa Econômica Federal, mantendo a competência da Justiça Estadual. Ele também entendeu que a discussão sobre quem tem direito ao prêmio deve ser resolvida na esfera civil, sem interferir no andamento da ação penal. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que o locatário inadimplente não pode reter o imóvel para garantir o recebimento de indenização por benfeitorias realizadas no bem. Para os ministros, quem deixa de cumprir a principal obrigação do contrato, que é o pagamento dos aluguéis e encargos, perde a condição de exercer esse direito. Com esse entendimento, o colegiado negou o recurso de uma locatária que pretendia permanecer no imóvel até ser ressarcida pelas melhorias feitas na propriedade. O caso teve origem em uma ação de despejo proposta pela proprietária, que também cobrava os valores em atraso. O juízo de primeira instância reconheceu o direito da inquilina à indenização pelas benfeitorias e autorizou a compensação dos gastos comprovados, mas determinou o despejo. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve esse entendimento e afastou apenas o direito de retenção. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi destacou que a indenização por benfeitorias não se confunde com o direito de retenção. Segundo ela, esse instrumento depende da posse de boa-fé, requisito incompatível com a inadimplência contratual. A ministra afirmou que a falta de pagamento rompe o equilíbrio da relação entre locador e locatário e impede o uso da retenção como forma de pressão para receber eventual crédito. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu critérios para que planos de saúde sejam obrigados a fornecer bomba de infusão de insulina a pacientes com diabetes. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1316, e vai servir de base para os demais tribunais do país em julgamentos semelhantes. Segundo o colegiado, a cobertura depende do cumprimento de requisitos como prescrição médica, comprovação de que não há alternativa terapêutica adequada no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e registro do equipamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também é necessário demonstrar que o paciente solicitou o tratamento à operadora e não obteve resposta positiva. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que o rol da ANS deve ser interpretado como referência básica e não taxativa, conforme alterações da Lei 14.454 de 2022. Ele destacou ainda que o sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas exceções da Lei 9.656 de 1998, tornando inválidas cláusulas contratuais que excluam a cobertura. O colegiado enfatizou que o judiciário deve analisar cada caso com base em evidências científicas, consulta a especialistas ou ao núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário, não sendo suficiente apenas a prescrição médica. Quando houver decisão favorável ao paciente, a ANS deve ser comunicada para analisar a possível inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. E esse foi o Notícias do STJ de hoje.
Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.